Olá, aluno, seja bem-vindo. Na aula anterior, nós utilizamos os dados da tabela 1 e supomos que o trabalho era fixo enquanto variamos o capital a partir do ponto inicial 2, ora reduzindo para 1 unidade, ora aumentando para 3 unidades. O que nós vamos fazer? Olá, aluno, seja bem-vindo. Na aula anterior, nós utilizamos os dados da tabela. Olá, aluno, seja bem-vindo. Na aula anterior, nós utilizamos os dados da tabela 1 e supomos que o trabalho era fixo em 2 unidades, enquanto variamos o capital a partir do ponto inicial 2, ora reduzindo para 1 unidade, ora aumentando para 3 unidades. O que nós vamos fazer na aula de hoje é supor agora que o capital é a variável fixa, enquanto o trabalho será a variável que iremos variar. Na aula de hoje é supor agora que o capital é a variável fixa, enquanto o trabalho será a variável que iremos variar. Suponha agora que desejamos determinar qual a variação da produção quando a empresa variar apenas o número de trabalhadores empregados. E nesse exemplo, vamos imaginar que a empresa inicialmente utiliza 70 trabalhadores e 28 unidades de capital, mas esse capital não poderá sofrer alteração. Então, eu posso reescrever a minha função P, que dependia do capital e do trabalho, como uma função H. Por quê? Porque agora a produção não depende de duas variáveis, não depende do capital. O capital está sempre fixo em 28, por suposição nesse exemplo. O que vai sofrer alteração é apenas o trabalho. E para isso, então, essa ideia de apenas uma variável sofrer uma variação enquanto todas as outras são mantidas constantes, é o sentido também de derivada parcial. Mas nesse caso, como é apenas L que está sofrendo variação, o que eu tenho aqui é uma derivada parcial da produção em relação a L. Ou seja, qual a variação na produção quando eu vario a quantidade de trabalhadores. Temos novamente o limite da razão de 2 quocientes, e será essa fórmula que nós vamos utilizar para aproximar a derivada parcial de P em relação a L, usando novamente os dados da tabela. Vamos então, consideramos que a empresa inicialmente empregava 28 unidades de capital e 70 trabalhadores. Então, esse é o ponto inicial. Nesse caso, nós teremos uma variação na quantidade de trabalho. Então, nós vamos variar a quantidade de trabalhadores em delta L. Nesse caso, nós temos menos 10 e para cá mais 10. Por que nós usamos 1 anteriormente, de 2 para 1 e de 2 para 3, e agora vamos usar de 60, 70 e 80, um intervalo de 10? Porque são os valores que estão disponíveis na tabela. Você sempre deve utilizar os valores menores possíveis. Nesse caso, para o trabalho, nesse intervalo, o menor são 10 unidades. Como o capital ficará fixo em 28 e o trabalho variará em menos 10 e mais 10, nós teremos esses 3 valores possíveis da produção. Então, no ponto, quando eu tenho delta igual a menos 10,
eu estarei no ponto de 60 unidades de trabalho, 28 unidades de capital, que vai resultar em 41 unidades de produção. Quando eu variar em 10 unidades, eu estarei acrescentando 10 unidades ao ponto inicial, que é 70. Então, estarei com 80 trabalhadores. E o mesmo capital, produzindo, então, 47,3 unidades. E o ponto inicial, como dito, é aquele que emprega 70 trabalhadores e 28 unidades de capital e produz 44,3 unidades. Nós vamos, então, fazer da mesma forma que fizemos para aproximar a derivada parcial de P em relação a K usando os dados da tabela, nós também vamos calcular então a derivada parcial de P em relação a L. Somente L está sofrendo alteração. Como P como um limite, agora apenas de ΔL tendendo a zero, de P, K agora é constante, L mais ΔL, menos o ponto inicial, KL, isso tudo dividido por ΔL. Nós vamos fazer para ΔK igual a mais 10, que será P, K, 28 unidades de capital, que é o ponto inicial, e L inicialmente eram de 70 unidades. Só que agora então eu tenho o delta mais 10, menos o ponto inicial, que era 28 unidades e 70 unidades, dividido por delta L, que nesse caso é igual a 10. Isso será igual a quê? O P nesse ponto, então, na realidade, são utilizados 80 trabalhadores. O valor da produção por 28 unidades de capital e 80 trabalhadores, como mostrado na tabela, é igual a 47,3. O valor da produção inicial é de 44,3 unidades também, que é o valor da produção por 28 de capital e 70 de trabalhadores, dividido por 10, isso será igual a 0,3. E agora devemos fazer para ΔK igual a menos 10. Teremos então o ponto inicial, 28 de capital, 70 de trabalho, menos 10, que agora sofre uma variação, menos o ponto inicial, dividido aqui por menos 10. A quantidade produzida pela tabela, quando eu tenho 60 unidades de trabalho e 28 de capital, será igual a 41 unidades, menos o valor da produção no ponto inicial, como mostrado na tabela 44,3, dividido por menos 10. Isso será igual a 0,33. Então, nós vamos aproximar a variação na produção, quando L variar, pelo valor médio de 0,3 e 0,33. Dividido tudo por 2, que será igual a aproximadamente 0,315. É a variação aproximada na produção quando o trabalho variar em uma unidade. Perceba que nós tivemos 10 variações, mas como nós dividimos, então, de fato, aqui nós temos uma variação de 3,3 unidades de produto, mas para 10 unidades de
variação no trabalho. Então, e quando eu tenho apenas uma variação de um trabalhador? Então, eu tenho que dividir 3,3 por 10. Eu vou chegar em 0,33. Por isso que aqui eu dividi por 10. Anteriormente eu dividi por 1, porque a tabela permitia essa variação de uma unidade do capital. Se eu estou com 2 unidades de capital e 3 de trabalho inicialmente, varia apenas o capital em uma unidade, que é a menor variação possível com base nos dados da tabela. Agora, quando eu estou produzindo, utilizando 70 trabalhadores e 28 de capital, e eu altero a quantidade de trabalho, eu posso alterar uma unidade de trabalho também, só que na tabela não teria a quantidade produzida com, por exemplo, 69 trabalhadores. O valor mais próximo é 60. Então, aqui, para aproximar o valor da derivada do trabalho, a variação na produção, quando eu vario o trabalho, eu tenho que utilizar os 60, ou seja, variar em menos 10 unidades. Por isso a diferença, uma unidade aqui e 10 unidades aqui. E como podemos interpretar esse 0,315? O 0,315 temos que o 0,315 indica que uma variação de uma unidade no número de trabalhadores empregados varia a produção em 0,315 unidades. Perceba que, novamente, essa relação é direta. Então, se eu aumento a quantidade de trabalho em uma unidade, o produto aumentará em 0,315. Se eu reduzo a quantidade de trabalho em uma unidade, a quantidade produzida também vai reduzir 0,315 unidades. Então, o 0,315 indica que quando a quantidade de capital e trabalho empregado na produção é de 28 e 70 unidades, respectivamente, e a quantidade de mão de obra variar em uma unidade, a produção deve variar em aproximadamente 0,315. É importante nós considerarmos na interpretação o ponto inicial, porque o valor da derivada poderá sofrer variações, ser diferente, dependendo do ponto em que estivermos. E essa ressalva é válida também para a primeira derivada que calculamos, que aproximamos, que foi ΔP em relação a K. Devemos considerar que aquele valor que nós obtemos, aproximadamente 0,65, só é válido para o ponto em questão, que nós consideramos como ponto inicial, com 2 unidades de capital e 3 de trabalho. E, novamente, como eu estou falando de derivada parcial e como deve ter ficado claro no momento que calculamos, aproximamos, utilizando os valores da tabela, uma derivada parcial considera apenas a variação em uma das variáveis por vez. Quando calculamos uma derivada parcial, não temos a variação total da produção quando capital e trabalho variam simultaneamente. Nós temos o efeito de apenas a variação de uma. E, de forma geral, se f é uma função de x e y, a derivada de f em relação a x no ponto inicial, que foi aquele ponto que nós vimos, por exemplo, para a produção, nós vimos o ponto inicial de 2 e 3. Então, esse é o x0 e y0. Nos dará a taxa instantânea por unidade de variação de x, ou seja, quando x varia e y é mantido constante. O mesmo vai se aplicar quando calcularmos a derivada parcial de f em relação a y. Então, o que eu tenho quando eu calculo ΔP em relação a L, por exemplo, eu tenho a taxa de variação instantânea da produção, quando o trabalho varia em unidades. A mesma coisa quando eu calculo ΔP, ΔK. Eu tenho a taxa de variação instantânea na produção, quando o trabalho é mantido constante e apenas o capital sofre alteração. Nessa aula, vimos a intuição de derivada parcial.
E como podemos aproximar o valor de uma derivada parcial quando não temos uma função, mas temos os valores que essa função assumiria para dado nível de x e y, no caso, capital e trabalho. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Até a próxima.